No vídeo de hoje, vamos falar sobre um tema central para os profissionais do setor público, a estabilidade. Afinal, esse é o maior atrativo para as carreiras públicas. Então, quando se vendem concursos, cursinhos, sempre se vende a ideia de que há uma estabilidade no serviço público que você, claro, pode viver. Então, seria um ambiente extremamente contínuo, né? Um ambiente sem muitos percalços, um ambiente em que você pode garantir o seu salário mensal, você pode garantir um certo direito de oposição, ou seja, você pode se opor a determinadas ordens, mas nunca se fala nas características que talvez não sejam tão boas da estabilidade. Então, no vídeo de hoje, vamos falar sobre 3 coisas que os profissionais do setor público costumam desconsiderar quando falam de estabilidade. A estabilidade é sempre boa? Tem alguma armadilha vinculada à estabilidade? O que o risco te traz que a estabilidade não te traz? E o que a estabilidade pode te trazer que o risco pode te tirar? Essa é a discussão do vídeo de hoje. Então, a primeira verdade é que a estabilidade ela não é garantida. A estabilidade no serviço público ela depende de algum fator político, econômico e social. E quando você tem um rompimento na estabilidade política, econômica ou social, você pode ter um rompimento da estabilidade do serviço público. Isso aconteceu muitas vezes na história, mas para citar só os mais recentes, nós tivemos o caso aí na década de 2010, né, em 2015, na Grécia, onde milhares de servidores públicos foram demitidos por causa de uma crise fiscal. E agora, recentemente, na Argentina, nós tivemos o mesmo problema, vamos dizer assim, a mesma situação. O governo liberal entrou no poder na Argentina, havia uma grave crise fiscal, né? Os indicadores econômicos, especialmente de inflação, estavam muito desfavoráveis e então houve uma necessidade de enxugar a máquina pública e, claro, demitir alguns servidores. É importante notar também que os servidores muitas vezes são bodes expiatórios nesses momentos de crise fiscal ou de algum tipo de tumulto social. Aqui mesmo no Brasil, recentemente, nós tivemos uma decisão da Suprema Corte que falava um pouco sobre as modalidades de contratação no serviço público, o que podia e o que não era tão adequado, e isso vem mudando, né, o entendimento dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Há uma flexibilidade na visão dos ministros para novas formas de contratação dentro do Estado, o que rompe uma certa ideia de contratações por regimes estáveis dentro do serviço público. Então, a estabilidade é como se fosse uma ponte, assim, aparentemente sólida, né? Você olha a ponte, ela parece rígida, parece seguro para você colocar seu carro ali, mas, na verdade, o que segura a ponte são as bases. Então, o que segura a estabilidade no serviço público é uma certa estabilidade no tecido social, no tecido econômico e no tecido político. A partir de uma ruptura nessas bases, a ponte cai. Eu tinha um colega, né, que trabalhava ao meu lado que sempre falava assim: André, a gente sempre está a uma reforma constitucional de perder a estabilidade. E ele estava certo, é isso mesmo. A qualquer momento, a estabilidade ela pode ser questionada. Tem um autor muito importante que chama Nassim Taleb, que ele fala muito sobre a ideia de estabilidade e de risco. E para ilustrar o que é a estabilidade e o que é o risco, né, e como é que se trabalha esses dois conceitos, ele fala sobre 2 irmãos. Um irmão é taxista e o outro irmão trabalha na área administrativa de um banco. O irmão que é taxista, ele faz as corridas, né, e
em algum momento do dia ele percebe que o número de corridas está diminuindo. A partir desse momento que ele percebe que há um certo perigo de ele ganhar menos durante o dia, ele começa a tomar ações para que ele não caia no risco de ganhar pouco no dia, ou seja, ele muda de praça, ele se locomove, ele para comer ou para dormir em algum momento para fazer passar aquele momento ruim. No caso do irmão dele, que trabalha na área administrativa de um banco, ele não tem esses riscos de ganhar bem ou mal, ou seja, ele não tem informações que digam para ele que alguma coisa está indo errado. Então, um dos irmãos, assim que sofre um perigo, né, assim que entra numa situação de risco, consegue se mover para mudar a sua própria situação, e o outro, apesar de ter alguns riscos, esses riscos não são perceptíveis. Então, o que isso gera, né, segundo o Nassim Taleb? O taxista, ele, assim que corre pequenos riscos, ele consegue mudar a sua forma de atuar. O irmão que trabalha no banco, ele nem percebe os riscos. Então, o taxista, ele aprende com coisas pequenas que vão acontecendo. O bancário, não, ele não aprende com os perigos que vão surgindo durante a vida profissional dele. Ao final, o que pode acontecer? Um sistema que é avesso ao risco, ele pode quebrar de uma vez. O taxista, ele não quebra de uma vez, porque ele sabe que pequenos problemas vão ser resolvidos e ele vai mudando a sua forma de atuar. O sistema avesso ao risco, ou seja, o banco, ele tende a quebrar e tende a quebrar rapidamente, de uma forma inesperada e de uma vez. E aí o autor argumenta que essa vida do taxista é mais ou menos a vida dos sistemas que prosperam, né, na natureza, por exemplo. Então, o nosso corpo, ele tem uma tolerância e ele se fortalece com pequenas, vamos dizer assim, com pequenos machucados, né? Então, se eu, por exemplo, me trancar hoje num quarto, né, todo séptico, ou seja, sem nenhum tipo de bactéria, fechado, com uma pressão para que o ar não entre, o meu corpo ele não vai ficar mais forte, ele vai ficar mais fraco. É claro que isso não significa que eu vou tomar um banho de esgoto para, né, colocar o meu corpo numa situação de risco, de alto risco. Mas todos os sistemas vivos, os organismos, por exemplo, eles precisam desses pequenos estímulos, dessas pequenas provocações para se tornar mais forte. Então, por exemplo, o músculo, né, um músculo humano, se eu deixar ele parado, sem usar, sem romper, ele vai ficar um músculo pequeno, flácido. Se eu fizer força nele, ainda que pequena, né, ele vai começar a romper e ele vai se tornar mais forte. E assim, claro, com todos os outros sistemas, né, um sistema, por exemplo, imunológico, né, que eu dei o exemplo, o meu sistema muscular, o nosso cérebro, né, se a gente não utilizar, ele fica ali meio que parado, fraco. Mas se a gente se desafia, ele começa a funcionar melhor. Então, fazendo essa relação com o taxista, né, o taxista, assim que ele recebe um estímulo externo, ele já consegue criar uma forma de superar o problema. O bancário, por outro lado, é um tipo de organismo, né, um tipo de organização que não consegue criar formas de superar os perigos, porque ele não consegue nem perceber. Então, quando isso acontece, a gente tem, por exemplo, as grandes quebras, né, de bolsas, grandes desastres econômicos, né, rompimentos de ciclos políticos. Normalmente acontece assim. Aqui, por exemplo, no Brasil, a gente tem uma série de episódios, né, de impeachment, por exemplo, presidenciais. Isso acontece, claro, quando o poder político não percebe os riscos que estão acontecendo, né? Ele não consegue se preparar para os riscos, então ele cai mais ou menos de uma vez, né? Ele é pego
de surpresa. E o que isso tem a ver com o serviço público? O serviço público é o local onde os riscos são menos sentidos, né? Talvez não exista outro local profissional no país onde os riscos são tão pouco percebidos como no serviço público. E aí, se a gente utilizar a teoria do Nassim Taleb, né, a gente vai perceber que esse sistema ele pode romper e quando ele romper, ele vai romper de uma vez, sem nenhum tipo de preparação por parte tanto da estrutura do Estado como também dos próprios servidores públicos, né, que não terão nenhum tipo de defesa, né, contra um rompimento desse tipo. Num sistema perfeito, o serviço público ele sofreria pequenas rupturas o tempo todo, né? Então, aquele servidor que, por exemplo, tivesse um desempenho abaixo da média, ele, né, seria tirado do serviço público. Então, a gente teria uma espécie de regeneração do sistema que garantiria um pouco mais de robustez. No caso do serviço público burocrático, engessado, ele tem realmente uma característica de um sistema que, quando romper, romperá de uma forma muito abrupta, né? Sem permitir que ninguém se prepare. Então, a estabilidade ela pode ser uma ilusão muito perigosa, né? Se você não estiver preparado para lidar com as incertezas. Então, se hoje o sistema, o serviço público acabasse, o que você iria fazer? Você tem outras fontes de renda? Você tem onde trabalhar? Você se desenvolveu para atuar em outros locais também, além do serviço público? Ou não? Se rompesse hoje, essa é a sua única fonte e essa é a única habilidade que você tem é trabalhar no serviço público. Se for, é bom repensar e é bom trabalhar um pouco com outras hipóteses, né? Se esse sistema romper, o que eu faço? Bom, em resumo, então, essa insensibilidade ao risco, essa insensibilidade aos perigos, ela pode fazer muito mal ao profissional do setor público. A segunda verdade sobre a estabilidade é que ela pode ser uma prisão invisível. Então, baseado no que a gente viu na verdade anterior, a gente não consegue se adaptar aos riscos que chegam, né? Às situações novas que chegam. Então, o que uma pessoa num ambiente estável tem de desvantagem? Ela acaba não aprendendo o que deveria aprender para superar os perigos que surgem a todo momento. Então, é uma espécie de torre de marfim. Imagina que o serviço público é uma torre muito alta, muito bonita também, muito confortável, em que você fica dentro dessa torre protegido pelos perigos, né, protegido dos perigos externos daquela torre. No entanto, apesar de você estar protegido, né, se essa é a parte boa de estar na Torre de Marfim, a parte ruim é que você pode ficar totalmente desconectado da realidade. Então, dentro do castelo, né, dentro da Torre de Marfim, está tudo bem, está tudo em paz, as coisas estão funcionando razoavelmente bem. Fora pode estar tendo guerra, fome, peste, doenças, etc. E você não está conseguindo perceber, porque da Torre de Marfim é alto demais para que você consiga ver a realidade crua dos fatos. Isso acontece muito, por exemplo, no setor público, com alguns profissionais que eles sinceramente não conhecem a realidade do povo brasileiro, né? Então, a realidade, por exemplo, da pobreza, a realidade da falta de infraestrutura, da falta de saneamento, da falta de serviços de saúde básicos. Vários servidores, vários profissionais do setor público se chocam quando descobrem, né, que tem pessoas no Brasil que não têm banheiro, que tem pessoas no Brasil que adoecem de tracoma, que é uma cegueira decorrente da falta de higiene, né, pessoas que
sei lá, depois de 60 anos de vida, tomaram o primeiro banho de chuveiro. Então, ali você fica, claro, apartado de uma realidade nua e crua que acontece fora da torre, né? Ela só acontece na vida real. Eu lembro quando eu estava numa posição alta no serviço público, que eu tinha diversos subordinados, né? Eu acho que na época eram 120 subordinados, eu comecei a procurar elementos para explicar para eles essa questão da imobilidade trazida pela estabilidade. E naquele momento, o que fez muito sentido para eles foi a questão do labirinto, né? O labirinto é um local onde você entra e ele, de certo modo, te protege dos perigos externos. E quando você entra no labirinto, o único problema que você tem é o problema do próprio labirinto, que você precisa andar por ele, você precisa achar a saída, você está preocupado apenas com aqueles problemas internos do labirinto, enquanto os problemas reais da vida de todo mundo estão fora do labirinto. Então você, na verdade, entra num local e começa a viver a vida com problemas artificializados. Isso acontece com muitos profissionais, também do setor privado, em menor medida, mas muito com os servidores públicos. Eu não sei se vocês já tiveram a experiência de encontrar uma pessoa que trabalha há muito tempo numa área específica dentro do serviço público. Ela sabe tudo do que tem ali, as siglas, as experiências anteriores, o que aconteceu na década de 90, o que fez fulano de tal, quando estava ali, o secretário tal, o ministro tal. Ela tem a história toda de uma unidade muito pequena, cujos problemas são realmente muito específicos, né? Que ele não lida com a realidade total ou com a realidade geral do país, mas lida com problemas muito pequenos, localizados, fragmentados, que com certeza não dão a dimensão histórica, social, do que se deve resolver num país do tamanho do Brasil. Então essas metáforas são sempre no sentido de ter ambientes que te protegem do caos, é verdade, né? A estabilidade te protege do caos, mas ela pode te colocar em ciclos de estagnação. Bom, não é segredo para ninguém também que o setor público, né, ele tem um índice de problemas com saúde mental altíssimo. Por quê? Porque você imagina, né, uma vida, claro, isso não acontece com todo mundo, mas você imagina uma vida de algum profissional que está resolvendo problemas irreais o tempo todo e que passa décadas fazendo isso. Então, claro que isso leva as pessoas a um tipo de neurose, a algum tipo de problema mental decorrente de resolver problemas inexistentes, né? Então, isso acontece muito no serviço público e já foi, claro, noticiado isso aí exaustivamente, né, de pessoas que tinham aquele sonho de entrar no setor público, que fizeram concursos muito concorridos, que estudaram por anos, que, né, leram muitos livros para conseguir passar num concurso. E no momento que ela entrou, ela acaba sofrendo, né, um baque e ela acaba tendo problemas muito graves de saúde mental em razão de uma certa estagnação, de uma certa estabilidade, às vezes excessiva, que existe nos ambientes corporativos do setor público. É claro que a questão da doença ela é uma questão um pouco mais, talvez, extrema, mas uma situação mais normal é a situação do servidor desmotivado, né? Ele realmente ele começa a não ver mais razão para ele continuar trabalhando ou se esforçando. Eu mesmo tenho uma colega que passou num tribunal, né, desses, um tribunal superior aqui em Brasília, que quando ela passou de um concurso, ela falou assim, não, agora eu me aposentei.
Então, o que que mostra isso, né? Que ali acabou a dinâmica, acabou a criatividade, acabou o movimento. Ela entrou no labirinto e agora ela vai resolver os problemas do labirinto. O que está acontecendo lá fora, né, fora da Torre de Marfim, ela não quer mais saber. Então, ela é um peixinho, né, podia ser até um peixe grande, né, com muita vontade de ir para mares mais profundos, mas ela entrou no aquário e agora ela vai se preocupar com os problemas do aquário. Então isso, claro, gera um certo marasmo, gera um certo desânimo e gera até uma característica de muitos ambientes corporativos no setor público, que é um ambiente um pouco amargo, um ambiente em que as pessoas são mais reclamonas, talvez um pouco mais fofoqueiras, e elas realmente estão ali numa situação muito complicada, sem enxergar possibilidades de crescimento, né? Então, por exemplo, na sua vida e dos seus colegas que você conhece no setor público, ou talvez a sua, você conhece alguém que está no mesmo cargo, na mesma função, no mesmo local, há mais de 15, né? 15 anos, 20 anos, no mesmo local? Conhece alguém? Elas se mantêm ainda dispostas a fazer aquela unidade crescer, a gerar novas ideias, né? A montar novas equipes, a gerar novos conhecimentos? Provavelmente não, né? Ela tem aquela visão um pouco assim, eu venho aqui, faço o que eu tenho que fazer, né? E já vou para minha casa curtir o final de semana ou curtir a noite, que é o período bom da minha vida. O período do trabalho é um período mais de marasmo, é um período mais parado. Então é claro que se você vive num país mais ou menos instável como é o Brasil e alguém te oferece estabilidade, racionalmente você pode pensar, olha, é melhor eu estar na estabilidade do que no caos completo. Talvez esse seja um movimento racional. No entanto, como a gente está vendo aqui, a estabilidade ela te tira um pouco da emoção. Então, não vai haver mais surpresas, não vai haver mais alegrias, não vai haver mais dinâmicas, vai haver um ambiente, de certo modo, parado, né? Um aquário, uma gaiola, um local onde as coisas acontecem de forma mais ou menos artificial. E não te parece estranho que num país tão instável e cheio de surpresas como o Brasil tenha um local muito parado, muito regular, contínuo e estável? Será que isso é real mesmo, né? Será que não é bom demais para ser verdade um ambiente tão controlado diante de um cenário externo completamente tumultuado? Então, é quase um movimento racional que te gera uma fé mais ou menos louca, assim, uma fé, quase um excesso de confiança no que está por vir ali dentro do serviço público. E aí tem um autor que eu gosto muito que fala sobre razão, sobre o excesso de razão, na verdade, né, quando se apega à razão e começa a surgir uma fé em coisas imanentes, em coisas, né, da realidade próxima, assim. E ele fala que nunca conheceu um lugar onde as pessoas são mais apegadas à razão do que no manicômio, né? Ali no manicômio, os pacientes, eles têm uma fé apegada a uma razão. Então, eles sabem o motivo de tudo, eles têm uma ideia sobre tudo. Eles nunca usam, claro, aquela emoção para guiar os seus próprios passos. Ali, a razão é o que tem de mais intenso, é o que tem de mais característico naquelas pessoas. Bom, a terceira verdade é uma verdade talvez menos dramática. É uma verdade que mostra que talvez
usar a estabilidade para o crescimento seja uma estratégia boa. Então, antes a gente tinha a ideia de um aquário, né? A ideia de uma coisa meio confinada. E agora, talvez, eu acho que a melhor ilustração seja um casulo, ou seja, a estabilidade como um local seguro para que você possa se desenvolver e aí tomar novos ares ou, né, pegar novos voos e ir para mar aberto. Isso acontece muito e a gente vê um certo padrão, né, de servidores que atuam nesse sentido, né, de trazer a estabilidade para gerar segurança, para depois sair para uma coisa melhor, que são aqueles servidores que vêm de uma condição social muito humilde. Então, quando eles passam num concurso público, o que acontece é que eles garantem ali a classe média. Eu tinha um amigo que dizia que o serviço público ele te fecha 3 portas, né? Que é a porta do desemprego, a porta da pobreza e a porta da riqueza. Ou seja, o serviço público, o concurso público, trabalhar no setor público te garante um padrão de renda da classe média. Para quem vem de situações sociais, né, socioeconômicas mais baixas, ou seja, a pessoa vem da pobreza, o setor público ele é um ótimo ponto de lance, de impulso. Então ele saiu da pobreza, foi para um local estável e a partir dali, naquele casulo, ele vai poder se desenvolver. Então, para essas pessoas, a gente percebe que a estabilidade não é um ponto de chegada, né? Não é que eles chegaram no labirinto e vão ficar ali no labirinto pela vida toda, resolvendo os problemas do labirinto. É que, na verdade, elas usam a estabilidade como um ponto de partida. Eu acho que todo mundo já viveu, né? Todo mundo que está num ambiente do serviço público já conheceu alguém que usa as instalações do serviço público. Eu não estou dizendo que isso é certo nem errado, mas para estudar para outros concursos. Esse é um caso típico de casulo, ou seja, você está num cargo menor e você quer um cargo maior. Mas é claro que você não precisa sair do setor público para o setor público. Você pode também montar sua empresa, você pode ter os seus investimentos pessoais, né? Eu invisto na bolsa, eu invisto onde você quiser investir, mesmo sendo do setor público, ou seja, você aproveita a estabilidade para gerar um novo passo na sua vida profissional, na sua vida financeira. E aí, falando sobre essa dicotomia, né, tem um autor canadense que chama Jordan Peterson, que ele fala sobre a oposição de forças antagônicas, né? Claro, nas duas verdades anteriores, eu trouxe uma ideia mais chocante sobre estabilidade, né? Sobre um excesso de ordem, que é ruim, ou seja, só sistemas muito totalitários conseguem fazer movimentos baseados apenas em ordem, sem nenhum tipo de espaço para a criatividade, para o caos. Por outro lado, se você tem a força antagônica à ordem, que é o caos, e você vive no caos, é uma vida intensa, ansiosa, uma vida impossível de ser vivida em paz. Ou seja, se você tem o caos completo, você não pode ter paz. E aí, claro, a gente tem um símbolo muito forte oriental sobre essas forças antagônicas, que é o yin e yang. Do lado preto e do lado branco, né, tem uma linha entre eles, entre esses lados, tem uma linha que separa os dois. E essa linha que separa os dois sempre vai ter um pedacinho do lado branco e um pedacinho do lado preto. O que significa? Que entre forças antagônicas tem que haver, claro, um equilíbrio. Então, se eu tenho ordem demais, que é o meu padrão, né, de um serviço público, de uma repartição pública, talvez eu precise um pouco mais de caos. Ou seja, eu precise me arriscar um pouco mais, eu preciso me colocar em situações de desconforto para não entrar
num ciclo de estagnação. E óbvio, quando você está fora do serviço público, despreparado, num caos total, ou seja, você está no mar aberto, você é um peixinho pequeno, cheio de tubarão, aquele é um ambiente de risco, aquele é um ambiente perigoso. Então não é bom você estar ali também, você tem que procurar um pouco mais de ordem. Então essa ideia da ordem como um trampolim para uma situação um pouco mais que garanta ou que permita um pouco mais de criatividade, um pouco mais de dinâmica, um pouco mais de viver de peito aberto, pode ajudar muito no crescimento dos profissionais do setor público. E aí, quando você junta essas duas características, por exemplo, imagine que você esteja no setor público e aí que você escolha correr um pouco mais de risco em algum outro campo, né, da sua vida, seja nos seus investimentos, seja no seu crescimento profissional, nos seus estudos. Se der errado, o que vai acontecer com você que está no serviço público? Nada, né? Isso aí não vai mudar em nada aquele ambiente de ordem que você tem. Mas no excesso de ordem, você vai entrar em um ambiente muito pouco sadio, num ambiente muito parado, num ambiente em que não é gostoso de se viver, né? Num ambiente em que você não está se desenvolvendo. E é claro que com o passar do tempo, você olha para trás e quando você percebe que tem os mesmos conhecimentos e que está trabalhando com as mesmas coisas, com as mesmas pessoas, aquilo é um motivo de tristeza muito grande. É claro que ninguém precisa se expor a riscos de forma imprudente, mas se você já está no serviço público, você já tem uma base sólida. Agora é só explorar os novos caminhos, ir para frente, subir, se arriscar um pouco mais e ir atrás de novos desafios, né? De novas experiências que te gerem um valor maior do que ficar nadando num aquário ou voando numa gaiola. Então, resumindo as 3 verdades, a primeira é que a estabilidade ela não é garantida. A qualquer momento ela pode sumir e ela não deve dar sinais de que vai sumir aos poucos, né? Se ela sumir, ela sumirá de vez e vai pegar meio que todo mundo de surpresa. A segunda verdade é que a estabilidade ela pode ser uma prisão invisível para você. Se você não tomar cuidado, você vai cair realmente num pântano, né? Você não vai conseguir sair dali, você vai ficar rodando no labirinto. E a terceira verdade é que a estabilidade ela pode ser usada como ferramenta para te fazer crescer muito mais rápido do que você poderia crescer se você não tivesse a estabilidade. Então, ela te gera um pouco mais de tempo e um pouco mais de espaço para você poder estudar aquilo que você acha que vai gerar valor para você. Você consegue trilhar caminhos que tenham um pouco mais de risco, dado que você já tem, de um lado, um nível de ordem muito grande, e você pode, claro, usar isso como um trampolim para um crescimento muito maior na sua carreira do que teria, por exemplo, um profissional do setor privado que já vive num ambiente que não é perfeitamente ordenado. Teve alguma verdade sobre a estabilidade que você já percebeu e que eu não abordei nesse vídeo? Comenta aí embaixo que a gente discute ponto a ponto.